Olá, pessoal. Nós estamos retomando aqui mais um encontro da Medita Unipaz. Vejam, nós hoje vamos trazer um tema relacionado que Paul Branta coloca no livro dele como a cura, né? A cura do eu. Eu acho que é bem, talvez mais ampla a ideia. Não é uma questão só de cura. É como que nós lidamos com, como que nós lidamos com os nossos processos de saúde, doença, e é uma coisa, algo recorrente, né, na vida de todos nós. E diante de uma situação talvez mais desafiadora relacionada ao nosso processo de saúde e doença, é, essa questão é relacionada à meditação, ao nosso mundo interno, né, o contato nosso com o mundo interno e com a fonte que nos alimenta, isso é uma questão que é considerada fundamental dentro dessa visão da espiritualidade. Justamente essa semana que passou, né, a manchete que constava na segunda-feira passada era essa: Brasil tem maior número de afastamentos do trabalho por ansiedade e depressão em 10 anos. Bom, é claro que existem vários fatores sociais, políticos associados a isso, questões relacionadas ao trabalho e etc. Mas esses fatores externos, eles estão presentes sempre em nossa vida. De alguma maneira, a gente tem que se organizar e, claro, né, de alguma maneira buscar mudar esses fatores externos, mas isso não é suficiente. Nós sabemos que os fatores internos, né, aqueles aspectos relacionados ao modo como nós lidamos com o mundo, também tornam-se fundamentais para o nosso processo de saúde ou de adoecimento, né? Então, nós podemos lidar com essas duas grandes dimensões da vida, né? As circunstâncias que são as questões externas e o nosso ambiente interno, porque isso vai ajudar muito na nossa relação com o mundo e, consequentemente, com a nossa saúde e com a cura que ele coloca aqui. Então, em resumo, é isso, né? Não basta olhar para fora, é preciso olhar também para dentro. E tem tudo a ver com a nossa meditação. Então, para isso, nós vamos agora tomando essa posição, né? Esse contato conosco mesmo. Vamos, então, inspirando, expirando de forma consciente. Busque uma posição confortável, um ambiente sereno, tranquilo, dedicando esse tempo a estar presente com você, com seu ser mais profundo, aqui, neste lugar onde você se encontra, e agora, neste exato instante. Então, observa seu corpo, observe como está seu corpo, se existe alguma região, alguma posição que você precisa considerar no seu corpo como importante, alguma dor, algum incômodo, e faça o que for preciso para ir relaxando e trabalhando essa região. Nesse exato momento, toma consciência do seu corpo. Vá fazendo leves movimentos até ajustar sua coluna, seus ombros, seus braços. E vá relaxando, já que hoje nós vamos tratar do assunto relacionado à cura. Então, observe com bastante cuidado o seu corpo. E associado a essa questão do corpo físico, vamos observar como estão também nossos pensamentos, sentimentos nos últimos tempos e nesse exato momento. Observe também, então, seus, seus aspectos internos relacionados à sua mente.
E mais uma vez vai colocando a sua respiração de forma mais serena, mais tranquila, sem pressa, sem nenhum lugar para chegar, sem ter que sair de onde você está, sem nada a resolver nesse momento. Simplesmente dedicando esse tempo a estar presente aqui e agora. Observe também o ambiente, observe o dia ou a noite. Vamos também ampliando nosso contato com a natureza, com o mundo externo que faz parte dos nossos, de tudo que nós fazemos. Está chegando agora a estação do ano, que é o outono. Então vamos abrindo as portas do outono, observando como está o céu, as nuvens. É um período muito bonito no alvorecer e também ao anoitecer, quando vai ficando tarde, as cores, os tons. Essa nossa ligação com o mundo de fora, com o mundo da natureza, também é muito importante para nossos processos de saúde, porque nós começamos a ampliar nosso contato com a nossa verdadeira natureza. É a natureza que vem da natureza mais ampla. Então, durante essa semana, você pode ir observando cada detalhe do dia, cada detalhe do clima, da temperatura, ampliando esse contato com o mundo externo e com o seu mundo interno. Sem pressa, se você quiser permanecer por algum tempo maior, você faz a pausa no seu equipamento. Eu vou deixar aqui um minuto de aquietamento e depois eu vou entrar no texto que nós reservamos para o nosso encontro hoje. Encontre seu silêncio aqui e agora. Ok? Eu vou compartilhar com vocês o texto que eu reservei para hoje, do Paul Branton. Inclusive, eu queria que, se você considerar válido, que você faça um comentário se você está gostando desse formato, né, de encontro, em que eu trago um texto para colocar aqui para vocês. Se, se esse modelo está bom, se ele atende ao que você gostaria, né, de trabalhar aqui como forma de reflexão, né, que é ver um texto pronto. Isso pode nos ajudar a lidar melhor com esse momento, né? Então, se você está gostando, deixa aí o seu comentário e
eu tenho pego algumas partes do Paul Brandt e completado também, feita alguma adaptação do texto do Paul Brandt, para que a gente possa entender a proposta dele. Ele chama A Cura do Eu. Ok, meu computador está meio lento hoje. Aquele livro que já tinha colocado Ideias em Perspectivas. Esse eu entendo que ele está falando, de certa maneira, do próprio ego, né? Porque o verdadeiro eu, que nós colocamos com E maiúsculo, que é a nossa essência mais profunda ligada à mente infinita, aquele aspecto que a gente considera que nos liga diretamente ao divino, né? À divindade, ao nosso ser mais profundo, ele não tem que ser curado. O que nós precisamos de estar trabalhando e cuidando é desse aspecto do ego. Então, quem já viu os vídeos anteriores, quem já seguiu e, de certa forma, fez as meditações, vai perceber o que é que está querendo dizer com relação a esse eu. E aí tem, então, essa primeira parte dessa frase que eu acho que já começa a entrar no assunto de forma bem interessante, que é isso que eu vou ler com vocês. Depois de o aspirante ter sentido o poder e a presença divina dentro de si, vivenciando a partir, vivenciado a partir de sua dedicação à prática da meditação, ele pode dirigir esta vivência para a cura. Então, ele já está colocando que a cura, o nosso processo de lidar com a nossa saúde e doença, vamos dizer assim, tem como ponto de partida perceber essa presença divina, estar em contato com essa fonte que nos alimenta desde sempre. Então, ele fala que isso acontece em um estado de confiança e de serenidade. É claro que a gente, diante de um problema de saúde que a gente está querendo para a gente, ou mesmo para outra pessoa que a gente queira estar intencionando, é fundamental que a gente esteja inicialmente, como ponto de partida, esse estado de confiança e serenidade, para retirar a ansiedade do ego que quer ver as coisas acontecendo, né? Então a gente faz realmente um processo de entrega. Ele diz o seguinte: se o medo e o desejo entram em cena, este cenário vai obstruir a receptividade da cura. Então essa é a primeira alerta de Paul Branton com relação à questão da cura, né? Nós temos de aprender a ter a criar esse cenário de serenidade, de confiança, de entrega e não ficar submetido ao medo, aos desejos. Mesmo o desejo da cura, a gente tem que se entregar, mas é preciso estarmos lidando de forma serena com tudo isso. Daí ele vai colocar o seguinte: lá no fundo do coração há uma quietude que é curativa, há uma serenidade que é transformadora, há um silêncio que nos traz de volta a nossa verdadeira fonte. Então, observa como que ele vai direcionar, né, esse processo da cura pelo processo espiritual. Lá no fundo do coração há uma quietude que é curativa, uma serenidade que é transformadora e um silêncio que nos traz de volta a nossa verdadeira fonte. Então, uma vez a gente tenha conseguido esse estado de consciência, surge uma confiança nas leis universais que é inabalável. A sintonia da mente humana com a mente universal eleva o ser humano a um estado de graça. Tem um capítulo que ele vai trabalhar muito com essa questão da graça. Mas aqui já começa, né, essa
esse aspecto. Se nós estamos buscando o nosso processo de transformação e cura, então nós vamos receber isso como um grande presente, né? Algo que realmente nós recebemos. Daí ele fala, né, estado de graça. E é interessante esse alerta dele, que ele fala agora nesse texto. Vamos lá. Orar por uma cura física e nada mais é um procedimento limitado. A pessoa deve pedir também sua iluminação a respeito do porquê da enfermidade e sobre o que fazer para mudar essa situação. Então, lembrando que aquilo que o nosso adoecimento, né, tem um porquê, nós precisamos de pedir, né, digamos assim, esclarecimento, conseguir perceber de alguma maneira o que está acontecendo que nos levou àquilo, né? Então, a respeito do porquê daquela enfermidade e também o que nós podemos fazer para mudar aquela situação relacionada, né, ao que nós estamos passando. Acima de tudo, peça a água da vida, como Jesus nos ensinou, e permaneça entregue ao poder maior que sempre dirigiu a sua vida. Então, muito essa questão da entrega, essa questão da percepção interior. E aqui mais uma preciosidade dele. A base do trabalho de cura mais elevado é a realização do ser humano como mente. Mente com M maiúsculo, né? Do ser humano como o Deus em si, que habita em nós, podemos traduzir assim. Mas esta última é uma entidade não condicionada, ou seja, a mente é uma entidade não condicionada, não individualizada e sem dimensão. Ela não é a mente individual. É o campo da mente que é um campo comum. Neste sentido, é fundamental ampliar a nossa consciência individual para uma consciência universal. Então, aqui ele já dá a dica da gente. Observa que tem muito a ver com meditação, né? Muito a ver com parar, com tirar um tempo para a gente estar conectando com essa fonte. Na prática, isso requer nosso reconhecimento de que a mente-ego é limitada e de que precisamos alcançar a comunhão com a mente universal. É nesse domínio de cura torna-se uma realidade. Então, é nesse domínio, né, da mente universal que nós podemos, então, encontrar a nossa cura, né? Aqui que está o nosso processo de transformação. E ele coloca, então, no final isso aqui. A intenção principal de Jesus era a cura interior do ser humano, estimular uma mudança em seus sentimentos e pensamentos, convertê-lo da indiferença para ir ao encontro da luz. Ele cita muito no texto dele essa cura, né? O Jesus que fazia as curas, né? E daí essa questão. É então nesta luz que a cura acontecia. Quantas vezes a mudança dessa percepção resultou na verdadeira cura e libertação, a ponto de uma pessoa fazer a passagem em paz para uma vida mais ampla. É interessante também esse aspecto. A cura não é necessariamente manter, né, a pessoa aqui no mundo a qualquer custo, né, no mundo vivo, né, a qualquer custo. Talvez mas a passagem num processo mais amplo de paz e de transformação pode ser também um processo de cura, né, dentro dessa concepção que ele vai colocando. Bom, deixo esse texto aqui para reflexão. Eu acho que já tem muita coisa para a gente pensar, para a gente avaliar se isso tem alguma relação com a gente. E fica aqui mais uma contribuição do Paul Branta para nossas reflexões. Vamos então encerrando esse encontro aqui hoje. Então, mais uma vez, eu vou, antes de desligar o vídeo, né,
sugerir que você permaneça no seu silêncio e busque fazer contato com a mente infinita que sempre nos habita, ou que nós habitamos, como a nossa pequena mente individual. Inspirando, expirando e voltando para o momento presente, voltando para esse instante, agradecendo, sobretudo, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade desse aprendizado, dessa partilha.